Gente, primeiro de tudo, né? O que é o home office? O que é o teletrabalho? São a mesma coisa? Tem diferença? Pela CLT, pela legislação, teletrabalho é a modalidade de trabalho à distância prestado preponderantemente fora das dependências da empresa, utilizando meios de comunicação via internet, meios telemáticos e informatizados de comunicação. O famoso TI, né? Equipamento de TI, que a gente conhece bastante. Mas tem diferença entre teletrabalho e home office? Bom, alguns especialistas diferenciam o teletrabalho do home office, sendo que o home office, como o próprio nome sugere, seria o trabalho em casa, né? O escritório em casa, aquele prestado na casa da pessoa mesmo. Seria uma espécie de teletrabalho. O teletrabalho seria o gênero. O teletrabalho, a diferença mesmo entre os dois é que o teletrabalho não precisa ser prestado necessariamente dentro de casa. Ele pode ser prestado em qualquer lugar que você tiver acesso a uma rede de internet e o seu computador. Então, ele pode ser feito num parque, ele pode ser feito numa padaria, num café, numa sorveteria. Lugares que a gente gosta de comer, né? Melhor. Mas vamos contextualizar. Eu gosto sempre de fazer uma linha do tempo para as pessoas entenderem e se situarem mesmo no tempo. O que acontece? O home office ele já vem vindo há muito tempo, não é de hoje não, gente. Desde os anos 2000 já tinha home office sendo feito. A primeira empresa a adotar o home office foi a Serpro, ou o Serpro, né? O Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal. Desde então, muitas empresas vêm adotando, isso já é uma prática recorrente, né? Mas assim, regulamentação mesmo, a gente só veio a ter uma regulamentação mais detalhada, digamos assim, depois da reforma trabalhista em 2017. Mas, por exemplo, o Tribunal Superior do Trabalho mesmo, em 2012, já adotava esse modelo de trabalho, o teletrabalho, né? Muitos funcionários já fazem home office desde 2012. E 45% das empresas já adotavam o home office antes mesmo de se imaginar, se pensar numa pandemia, né? Com o objetivo de melhora da qualidade de vida do funcionário, porque muitos gastos, muitos custos são cortados por conta do home office. O empregador deixa de pagar transporte, porque não tem gasto com deslocamento, muitas vezes até alimentação, porque o funcionário vai se alimentar em casa, custos com energia, custos com internet, custos com local físico de trabalho. Tudo isso tende, no futuro, a desaparecer. Mas vamos voltar para o passado primeiro. Eu enxergo, então, três momentos diferentes do home office. Então, o pré-pandemia, o momento pandêmico que estamos vivendo e o pós-pandemia, né? O pré-pandemia é mais ou menos o que eu falei. Tinha na legislação uma previsão. A legislação, gente, vamos considerar que a CLT é dos anos 40, né? Então, a gente nem se pensava em internet naquela época. Então, tinha um único artigo lá que falava sobre o trabalho executado no domicílio do empregado, equiparado ao trabalho realizado na própria empresa, dentro do local físico da empresa. Isso antes de 2011. Em 2011 veio uma lei e modificou um pouco esse aspecto da CLT, incluindo também, equiparando também ao trabalho realizado dentro da empresa, não só o trabalho em domicílio, mas também o trabalho à distância, que é o que eu falei. Só que a CLT equiparou todos, para a CLT mesmo não tem diferença. Também ela incluiu um parágrafo único nesse artigo que fala especificamente sobre isso, dizendo que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fim de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. O que é esse negócio de subordinação? Gente, para se caracterizar o teletrabalho para um funcionário que a gente chama de CLT, né, seletista, ele tem que ter os requisitos para ser empregado, que eu não sei se tem algum estudante de direito do trabalho aí, vamos só lembrar quais são, né? É o pessoalidade, trabalho em pessoa física, subordinação, onerosidade e não eventualidade. Esses 5 requisitos caracterizam o emprego, o contrato de emprego, não de trabalho. Então, a reforma trabalhista, quando veio a reforma trabalhista em 2017, a lei 13.467 de 2017, ela incluiu todo um capítulo dentro da CLT que regulamenta o teletrabalho propriamente dito. Mas, claro, o legislador ele não tem a capacidade de
prever todas as situações jurídicas que podem acontecer. Então, tem falhas nisso, né, nessa regulamentação. Não regulamenta tudo. Basicamente, a reforma trabalhista disse que o contrato deve ser escrito, né, e deve especificar todas as atividades que o trabalhador tem que prestar, que o teletrabalhador vai prestar, tem que estar tudo bonitinho no contrato. Se houver alteração de regime, de presencial para telepresencial, tem que ser mútuo acordo entre empregado e empregador, com um aditivo contratual feito. É um adendo no contrato, na prática é um adendo no contrato. Então, toda a parte de infraestrutura, equipamento, reembolso de despesas, tudo tem que ser feito pelo contrato, né? Sem natureza salarial. Então, o que quer dizer isso? Que o empregado no futuro não vai poder processar seu empregador querendo incluir todas essas vantagens como se fosse salário. Não, isso está cortado. Uma outra informação importante também é que o trabalhador, a reforma trabalhista mudou e foi uma mudança forte nesse sentido, dizendo que o teletrabalhador não sofre controle de jornada. Ou seja, eu imagino que quando ele criou esse artigo, esse inciso terceiro no artigo 62 da CLT, ele quis dar mais autonomia e independência para o trabalhador que presta trabalho em casa. Né? Então, ele retirou o controle de jornada. Isso quer dizer o que na prática? Que o empregado não vai ter direito a horas extras, porque ele pode se auto-organizar em casa, ele pode fazer os próprios horários dele, se tiver uma emergência no meio do dia, ele pode sair, não precisa justificar isso, o empregador não vai ficar em cima dele, né? Vai ficar cobrando ele para isso. Essa ao meu ver, não é muita vantagem para o empregado, é mais uma vantagem para o empregador e pode causar um prejuízo no futuro também, que é a exigência demasiada de trabalho. Porque eu já ouvi muita gente reclamando que você trabalhando em casa, em home office, aumenta o seu tempo de trabalho. Você fica trabalhando muito mais do que se você trabalhasse no ambiente do empregador. E também já ouvi o contrário, que tem pessoas que preferem muito mais trabalhar em casa, muito mais confortável e consegue se organizar, etc. O que aconteceu? Agora, nesse período de pandemia, o governo teve que tomar algumas medidas mais drásticas com relação à parte trabalhista para poder se organizar nesse período de caos, né? Então, a partir do decreto legislativo número 6, que reconheceu o estado de calamidade pública, foi editada a medida 927. Essa medida provisória 927, editada pelo presidente, ela traz uma série de medidas trabalhistas que o empregador pode tomar para manter o emprego, manter a renda e continuar suas atividades. Uma delas é o teletrabalho. O que tem de diferente entre o teletrabalho de hoje, momento presente, pandêmico, e o teletrabalho de antes, né, da reforma trabalhista, que ainda está vigente, viu? Não pensem que é porque a gente está em pandemia que o negócio acabou. Não acabou, não. Vai voltar depois, tá? A medida provisória tem um prazo certo para ficar vigente, depois ela acaba, se é que não vai virar lei. Realmente não vai virar lei porque é um caso muito excepcional, né? E o que ela tem de diferente, então? Lembra que eu falei que pela reforma trabalhista, o contrato tem que ser escrito, tem que ser feito com um prazo de antecedência e tudo mais. Na medida provisória, o empregador, devido à urgência, ele pode muito bem mandar o funcionário para casa apenas avisando com 48 horas de antecedência. Mas ele não precisa, por exemplo, fazer acordo com o empregado para isso. O que pela CLT precisa. Precisa ter um acordo escrito detalhado. Não precisa fazer acordo nem individual nem coletivo e também dispensa o registro prévio da alteração. Isso tudo vai ser feito depois. Porém, vai continuar precisando haver o detalhamento dos insumos e dos equipamentos que o funcionário vai usar para poder utilizar para o trabalho. E também foi incluído lá um artigo nessa medida provisória permitindo o teletrabalho tanto para os estagiários como para os aprendizes. Esse é o cenário que a gente tem pré e pandêmico, né? Pré-pandemia e agora pandemia. Agora, para o futuro, eu andei pesquisando, né? E como já vem sendo uma tendência, que já está sendo aplicada há muito tempo, pelo que a gente está conversando aqui, tem até uma pesquisa da FGV dizendo que as empresas assim, tiveram que se adaptar à força, né? Por conta da pandemia. Mas
Algumas estão se adaptando, outras não, mas 30% já afirmaram que vão adotar o regime de teletrabalho depois que passar a pandemia, né?